A libertação de Israel e a abertura do Mar Vermelho. Havia um tempo em que o povo de Deus vivia nas sombras da escravidão. 400 longos anos se passaram sob o sol escaldante do Egito, onde homens curvavam suas costas sob o peso de tijolos de barro, onde mulheres embalavam seus filhos ao som de chicotes estralando, onde a esperança parecia uma lembrança distante, quase esquecida. Mas Deus não esquece. Ele ouve o clamor dos oprimidos. E quando chegou o tempo determinado, ele levantou um libertador. Esta é a história de Moisés e do maior milagre de libertação já testemunhado pela humanidade. O Egito era uma terra de contrastes extremos. De um lado, os palácios majestosos de Faraó erguiam-se imponentes às margens do rio Nilo, com suas colunas gigantescas decoradas com hieróglifos dourados, seus salões amplos onde a brisa fresca circulava entre cortinas de linho fino, seus jardins perfumados com flores de lótus que flutuavam em tanques de águas cristalinas. Faraó, o homem-deus dos egípcios, vivia cercado de luxo incomparável, servido por centenas de escravos que se curvavam diante de sua presença. Do outro lado, nos campos de trabalho que se estendiam pelo vale fértil do Nilo, os hebreus sofriam. Nas olarias, o calor era insuportável. Os fornos de tijolos queimavam dia e noite, enchendo o ar de fumaça acre e espessa. Homens de pele bronzeada pelo sol, com as mãos calejadas e feridas, misturavam barro com palha, moldavam tijolos sob a vigilância constante de feitores egípcios que empunhavam chicotes de couro trançado. O estalar desses chicotes ecoava pelos campos como trovões de crueldade. As mulheres também trabalhavam. Carregavam água em pesados jarros de barro desde o rio até as construções, subindo rampas íngremes sob o sol que parecia queimar a própria alma. Seus vestidos simples de linho grosseiro ficavam encharcados de suor. Suas crianças cresciam respirando poeira e vendo seus pais humilhados diariamente. À noite, nas habitações modestas de adobe, famílias se reuniam exaustas. Suas casas eram simples, paredes de tijolos de barro, tetos baixos feitos de palha e caniços, chão de terra batida. Uma pequena lamparina a óleo tremeluzente iluminava rostos marcados pelo sofrimento. Ali, os mais velhos contavam histórias de Abraão, Isaque e Jacó. Falavam de promessas antigas, de uma terra que manava leite e mel, de um Deus que não os havia esquecido. Mas os anos se arrastavam. Gerações nasciam e morriam na escravidão. E a esperança, como uma chama sem óleo, começava a se apagar. Foi então que Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente no deserto de Midian. O deserto era um vasto oceano de areia dourada e pedras avermelhadas, onde o silêncio era quebrado apenas pelo vento que assobiava entre os desfiladeiros rochosos. Ali, longe da opressão do Egito, Moisés havia se tornado pastor de ovelhas, acostumado à solidão das montanhas áridas, ao céu imenso e estrelado das noites no deserto. Quando Deus o chamou para libertar Israel, Moisés relutou. Mas não há argumento que prevaleça contra o chamado divino. Deus o enviou de volta ao Egito com seu irmão Arão, e ali, diante do trono dourado de Faraó, em meio às colunas gigantescas adornadas com imagens de deuses egípcios, Moisés declarou: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo." Faraó, sentado em seu trono elevado, com seu cetro de ouro e sua coroa dupla representando o alto e o baixo Egito, olhou para aqueles dois hebreus com desdém. "Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir." Então começaram as pragas. O majestoso Nilo, adorado como Deus pelos egípcios, transformou-se em sangue. Suas águas, normalmente azuis e cristalinas, ficaram vermelhas e espessas como sangue coagulado. O cheiro de peixe morto encheu o ar por todo o Egito. Rãs invadiram as casas, até mesmo os aposentos privados de Faraó. Piolhos cobriram homens e animais. Moscas formaram nuvens negras que escureciam o sol. O gado egípcio morreu nos campos, seus corpos inchados apodrecendo sob o calor. Úlceras dolorosas brotaram na pele dos egípcios. Pedras de granizo, grandes como punhos, caíram do céu com tal violência que destroçaram árvores e mataram tudo que estava nos campos. Gafanhotos em número incontável cobriram a terra como um tapete vivo e devorador, até que não restou nada verde em todo o Egito. Trevas densas, palpáveis, cobriram a terra por 3 dias, uma escuridão tão profunda que os egípcios não conseguiam ver suas próprias mãos diante do rosto.
E finalmente, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Naquela noite terrível, um gemido subiu de toda a terra do Egito. Não havia casa onde não houvesse um morto. Do palácio de Faraó às mais simples habitações, o lamento era universal. Foi naquela mesma noite que Israel partiu. Mas que noite foi aquela? Nas casas dos hebreus, havia uma atividade febril, urgente. Famílias inteiras se movimentavam apressadamente à luz de lamparinas e tochas. Mulheres amarravam roupas em trouxas, enchiam odres de água e sacos de farinha. Homens reuniam suas ovelhas e cabras, amarravam cargas em jumentos. Crianças, assustadas pela pressa dos adultos e pelo som distante dos lamentos egípcios, agarravam-se às vestes de suas mães. Rápido! Não há tempo! As palavras corriam de casa em casa. Eles comiam de pé, apressadamente, pão sem fermento porque não havia tempo para esperar a massa crescer, carne assada às pressas, ervas amargas que lembravam os anos de sofrimento. Seus lombos estavam cingidos, suas sandálias nos pés, seus cajados na mão. Estavam prontos para partir. E quando Moisés deu o sinal, eles saíram. Não era um grupo pequeno. A Bíblia registra cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Imagine a cena, uma multidão de talvez 2 milhões de pessoas, com seus rebanhos, suas crianças, seus idosos, movendo-se pela noite. O som era impressionante, o balar de ovelhas, o mugir de gado, o relinchar de jumentos, o choro de bebês, o arrastar de pés descalços sobre a areia, o tilintar de vasos e ferramentas, vozes chamando umas às outras na escuridão. Eles deixaram para trás as olarias onde haviam suado. Deixaram os campos onde seus antepassados haviam sido enterrados. Deixaram 400 anos de história, história de dor, mas história sua. E caminharam rumo ao desconhecido. Mas não estavam sozinhos. Deus ia à frente deles de maneira visível, inconfundível. Durante o dia, uma coluna de nuvem. Não era uma nuvem comum, dessas que se vêem flutuando pelo céu. Era uma coluna vertical, densa, que se elevava da terra aos céus, branca como neve, majestosa, imponente. Ela se movia adiante do povo, indicando o caminho, e quando parava, o povo acampava. À noite, aquela mesma coluna transformava-se em fogo. Imagine o espetáculo, uma coluna de chamas dançantes, vermelhas e douradas, que iluminava o deserto com um brilho sobrenatural. Sua luz era suficiente para iluminar todo o acampamento. Crianças olhavam maravilhadas. Velhos murmuravam em reverência. Nunca, em toda a história da humanidade, Deus havia se manifestado de forma tão visível, tão constante. Ele não era apenas um Deus que se revelava em momentos especiais, ele estava ali 24 horas por dia, guiando, protegendo, manifestando sua presença. Enquanto isso, no Palácio Real em Mênfis ou Tanis, Faraó enfrentava a realidade. Seus salões, antes cheios de pompa e poder, agora ecoavam de silêncio e luto. Seu próprio filho, o príncipe herdeiro, jazia morto. Mas Faraó era o senhor do Egito, o homem-deus. E homens-deuses não podem mostrar fraqueza. Dias se passaram. Então a fúria substituiu a dor. Que foi isso que fizemos? Ele rugiu para seus conselheiros. Deixamos Israel ir, e perdemos nossos servos. Os nobres egípcios, também furiosos com a perda de seus escravos, incitaram Faraó. A economia do Egito dependia daqueles escravos. Quem construiria agora as grandes obras? Quem trabalharia nos campos? Faraó deu ordens imediatas. Nos estábulos reais, soldados prepararam 600 carros de guerra escolhidos, os melhores do Egito. Esses carros eram máquinas de guerra temíveis, leves, rápidos, feitos de madeira curvada e couro, com rodas de 6 raios reforçadas com bronze, puxados por cavalos árabes treináveis, os animais mais rápidos e resistentes do mundo antigo. Cada carro carregava 2 homens, um condutor e um soldado armado com arco, flechas e lanças. Mas não foram apenas 600 carros. Faraó reuniu todo o seu exército. Milhares de soldados de infantaria com lanças, escudos e espadas curvas. Arqueiros com arcos compostos capazes de disparar flechas a grandes distâncias. Oficiais em carros dourados, distinguidos por suas plumas e insígnias. As trombetas de guerra soaram por todo o Egito. O orgulho ferido de Faraó tornará-se uma máquina de destruição.
Enquanto isso, os israelitas haviam chegado a um lugar chamado Pi-Hahirote, próximo a Baal-Zephon, diante do mar. Era uma posição geográfica peculiar. De um lado estava o Mar Vermelho, ou, mais precisamente, o Mar de Juncos, uma extensão de água que se estendia até onde a vista alcançava. Suas águas eram de um azul profundo, quase negro em alguns pontos. Ondas quebravam suavemente na praia de areia dourada misturada com seixos. O cheiro de sal e algas marinhas enchia o ar. Do outro lado, elevavam-se montanhas rochosas, desfiladeiros estreitos, terreno impossível de atravessar com uma multidão daquele tamanho, especialmente com rebanhos, crianças e idosos. Eles estavam, geograficamente falando, em uma armadilha. O acampamento era imenso. Tendas simples de tecido grosseiro se estendiam por quilômetros. Fogueiras pontilhavam a paisagem como estrelas terrestres. O som era de uma cidade em movimento, mulheres moendo grãos, homens consertando sandálias, crianças brincando na areia, rebanhos pastando a vegetação escassa, idosos sentados em tapetes conversando sobre os eventos extraordinários que testemunhavam. A coluna de nuvem havia parado. Era hora de descansar. Então, alguém gritou: "Olhem, para trás!" No horizonte do deserto, uma nuvem de poeira começou a se formar. Primeiro pequena, depois crescendo, alargando-se, aproximando-se com velocidade terrível. Então, emergindo daquela nuvem de areia dourada, apareceram os carros de guerra do Egito. O sol refletia no bronze de suas rodas, nas pontas metálicas das lanças, nas armaduras dos soldados. O som chegou logo depois, o estrondo de milhares de cascos batendo contra o chão, o ranger de rodas de madeira, os gritos de guerra dos soldados, o toque agudo das trombetas militares. O pânico explodiu no acampamento israelita como fogo em capim seco. Mulheres gritaram. Homens correram para suas famílias. Crianças choravam desesperadas. O caos se instalou. Vamos morrer. Vamos todos morrer. Eles cercaram Moisés em grande tumulto. Suas vozes eram uma mistura de terror, raiva e desespero. Por acaso não havia sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não era isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O medo é capaz de fazer o coração humano esquecer milagres. Aquelas pessoas haviam visto as 10 pragas. Haviam visto o poder de Deus humilhar o Egito. Haviam sido poupadas da destruição quando o anjo da morte passou sobre suas casas. Haviam visto a coluna de nuvem e fogo. Mas diante do perigo iminente, a memória falhou. O terror presente apagou as vitórias passadas. Mas Moisés era diferente. Ele havia falado com Deus face a face. Havia visto a sarça ardente. Havia segurado o cajado que se transformava em serpente. Havia estendido sua mão sobre o Nilo e o vira se transformar em sangue. Ele conhecia o Deus com quem estava lidando. Moisés levantou-se. Sua voz cortou o pânico como uma espada corta a escuridão. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que declaração extraordinária! Cercado por uma multidão aterrorizada, com o exército mais poderoso da terra se aproximando, com o mar pela frente e montanhas dos lados, Moisés declarou vitória. Mas mesmo Moisés, em seu íntimo, clamava a Deus. E Deus lhe respondeu com uma pergunta surpreendente: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Deus não estava apenas prometendo libertação. Ele estava ordenando um milagre que desafiaria todas as leis da natureza. Antes que qualquer outra coisa acontecesse, algo extraordinário ocorreu. O anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel na coluna de nuvem, mudou de posição. A coluna inteira, aquele pilar majestoso de nuvem branca que se elevava aos céus, começou a se mover. Imagine o espanto do povo ao ver aquela presença divina deslizar pelo ar, contornando o acampamento, dirigindo-se para trás deles. A coluna de nuvem se posicionou entre o acampamento de Israel e o exército egípcio que se aproximava rapidamente. Para os egípcios, era escuridão.
Uma escuridão sobrenatural, densa, que o cegava completamente. Seus cavalos empinaram, assustados. Seus carros foram forçados a parar. Os soldados gritavam confusos na escuridão. Faraó, em seu carro dourado, praguejava furioso, mas não podia avançar. Era como se uma parede de trevas o separasse de Israel. Mas para Israel, do outro lado, aquela mesma nuvem dava luz. Sua face voltada para o povo escolhido brilhava, iluminava, confortava. Durante toda aquela noite, a nuvem manteve os dois exércitos separados. Os egípcios não puderam se aproximar de Israel. Então Moisés fez o que Deus havia ordenado. Com todo o povo observando, com 2 milhões de olhos fixos nele, Moisés se aproximou da praia. O som das ondas quebrando na areia era ritmado, constante, indiferente ao drama humano. O ar cheirava a sal e algas. A água escura do mar se estendia até o horizonte, aparentemente intransponível. Moisés ergueu seu bordão, aquele cajado de pastor que Deus havia transformado em instrumento de milagres. Estendeu sua mão sobre o mar e abriu sua boca em oração, invocando o nome do Senhor. Naquele momento, Deus agiu. Um vento começou a soprar. Não era uma brisa suave. Era um vento forte, vindo do Oriente, um vento que fazia as roupas baterem violentamente contra os corpos, que levantava a areia e a lançava contra os rostos, que rugia como um leão enfurecido. Era o sopro de Deus, o hálito do Todo-Poderoso varrendo as águas. E as águas começaram a se mover. Primeiro, as ondas pararam de quebrar naturalmente. Depois, começaram a recuar. Não como uma maré normal, lenta e gradual, mas como se uma força invisível as estivesse empurrando, dividindo-as. As águas à direita começaram a se acumular, elevando-se, formando uma parede líquida. As águas à esquerda fizeram o mesmo, erguendo-se, desafiando a gravidade, criando um corredor entre elas. O vento continuava soprando com força furiosa durante toda a noite. E conforme soprava, o leito do mar começou a aparecer. Primeiro úmido, lamacento, cheio de algas e conchas. Mas o vento divino continuou seu trabalho. O chão foi secando, endurecendo, tornando-se terra firme. Ao amanhecer, o impossível estava diante dos olhos de Israel, um caminho pelo meio do mar. As paredes de água de ambos os lados se elevavam como edifícios de 10, talvez 15 andares. Através delas, podia-se ver o oceano além, distorcido, trêmulo. Peixes nadavam dentro dessas paredes líquidas, presos em suspensão sobrenatural. Algas balançavam verticalmente. A luz do sol nascente atravessava as águas, criando um brilho azul esverdeado etéreo, mágico, impossível. E no meio, o caminho, terra seca, firme o suficiente para caminhar, larga o suficiente para multidões. Marchem! Moisés bradou. Marchem em nome do Senhor. Mas quem seria o primeiro? Quem ousaria dar o primeiro passo entre aquelas paredes de água que desafiavam todas as leis naturais? E se as águas caíssem enquanto estivessem no meio? E se fosse uma ilusão? Mas a fé é isso, dar o primeiro passo quando não se vê o caminho completo. Alguns homens corajosos, talvez Caleb e Josué entre eles, deram o primeiro passo. Depois outros. Então, como uma represa se rompendo, todo o povo começou a se mover. Era uma procissão como jamais se viu. Famílias inteiras caminhando pelo fundo do oceano. Crianças pequenas olhavam maravilhadas para as paredes de água, apontando para os peixes que nadavam ali dentro. Alguns adultos estendiam mãos trêmulas para tocar aquelas paredes líquidas, mas recuavam com reverência. O chão sob seus pés estava seco, firme, mas havia conchas e estrelas do mar espalhadas, evidências de que aquilo era, de fato, o leito do oceano. O som era impressionante. 2 milhões de pés caminhando. Ovelhas balindo. Jumentos relinchando. Rodas de carroças rangendo. Crianças chorando, outras rindo excitadas. Pais chamando suas famílias para se manterem juntas. E acima de tudo isso, o rugido contínuo daquelas duas paredes de água, um som profundo, primordial, como se o próprio oceano estivesse gemendo sob o comando de Deus. As paredes de água não eram lisas. Elas ondulavam, tremiam, moviam-se em padrões hipnóticos, mas não caíam. Era como se mãos invisíveis as segurassem.
A luz do sol que atravessava aquelas paredes criava padrões dançantes de luz azul e verde no chão, fazendo todo o caminho parecer mágico, sagrado. Idosos que nunca imaginaram ver tal coisa cambaleavam apoiados em cajados, lágrimas escorrendo por suas faces enrugadas. Jovens corriam adiante, depois voltavam para ajudar suas famílias. Mães carregavam bebês contra o peito, sussurrando orações de gratidão. Pastores guiavam rebanhos, surpreendendo-se com a tranquilidade dos animais naquele lugar impossível. Levou horas, talvez toda a noite e parte da manhã seguinte. 2 milhões de pessoas não atravessam rapidamente, não importa quão largo seja o caminho. Mas eles atravessaram. Todos eles. Do primeiro ao último. Nenhum ficou para trás. Quando a última família israelita alcançou o meio do mar, algo mudou do outro lado. A nuvem escura que cegava os egípcios começou a se dissipar. Com a luz do amanhecer, Faraó e seus soldados finalmente puderam ver. E o que viram os encheu de fúria renovada. Ali estava o caminho pelo meio do mar. E ali estava Israel, caminhando tranquilamente pela outra metade da travessia, quase alcançando a outra margem. Atrás deles, Faraó rugiu. Não podem escapar. São nossos escravos. O orgulho é um veneno que cega a razão. Aqueles homens haviam testemunhado as 10 pragas. Haviam visto seu próprio rio transformado em sangue, suas colheitas destruídas, seus filhos mortos. E agora viam um mar dividido em 2 por poder sobrenatural. Mas o orgulho ferido não aceita derrota. Os carros de guerra egípcios começaram a entrar no caminho entre as águas. Os cavalos, no entanto, estavam nervosos. Relutavam, empinavam, sentiam que havia algo profundamente errado ali. Mas os condutores os forçaram a avançar. Primeiro alguns carros. Depois dezenas. Depois centenas. Todo o exército egípcio entrou no leito do mar. O som de suas rodas ecoava estranhamente entre aquelas paredes de água. O bronze de suas armas refletia a luz esverdeada que atravessava o oceano suspenso. Eles gritavam gritos de guerra, confiantes de que logo alcançariam aqueles escravos fugitivos. Mas eles não estavam sozinhos ali. Deus estava observando. A Bíblia diz que, na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército egípcio através da coluna de fogo e nuvem. E Deus os perturbou. Imagine a cena. De repente, sem aviso, as rodas dos carros começaram a se soltar. Eixos se partiram. Rodas se desprenderam e rolaram pelas laterais do caminho, caindo nas bordas daquelas paredes de água. Cavalos tropeçaram, quebrando pernas. Carros colidiram uns com os outros. Soldados foram lançados ao chão. O pânico se instalou. Aqueles guerreiros endurecidos pela batalha, que haviam conquistado nações, que eram o terror de todo o mundo antigo, começaram a gritar de medo. Fujamos de diante de Israel, eles bradavam em desespero. Porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Mas era tarde demais para fugir. Eles estavam no meio do mar, cercados por paredes de água de ambos os lados, com seus carros quebrados, seus cavalos feridos, o caminho bloqueado pela própria confusão que haviam criado. Naquele momento, o último israelita pisou em terra firme do outro lado do mar. Toda a nação estava salva. Eles se viraram e olharam para trás, vendo o exército egípcio preso naquela armadilha divina. Então Deus falou a Moisés novamente: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés, agora na margem oposta, estendeu sua mão mais uma vez sobre o mar. Era o amanhecer. A luz dourada do sol nascente pintava o horizonte. E naquela luz, aconteceu. As paredes de água começaram a tremer. Primeiro sutilmente, depois violentamente. Aquelas massas enormes de oceano, seguras por poder sobrenatural durante toda a noite, começaram a ceder ao chamado natural da gravidade. Os egípcios viram e gritaram. Tentaram correr, mas para onde? Estavam cercados. Tentaram voltar, mas o caminho estava bloqueado por carros quebrados e cavalos caídos. Alguns tentaram nadar, mas estavam presos entre as massas de água que caíam. Então, com um estrondo que deve ter sido ouvido por quilômetros, as águas caíram. Era como se 2 montanhas líquidas desabassem ao mesmo tempo. O som era ensurdecedor, um rugido que silenciava qualquer grito humano.
As águas colidiram no meio com força explosiva, criando uma onda que se elevou dezenas de metros no ar antes de desabar novamente. Espuma branca encheu o ar. O spray foi lançado tão alto que criou um arco-íris temporário na luz do amanhecer. Carros foram esmagados como papel. Cavalos desapareceram instantaneamente. Soldados foram engolidos pelas águas turbulentas. A armadura de bronze que deveria protegê-los tornou-se seu peso de morte, arrastando-os para as profundezas. Em questão de minutos, tudo havia terminado. O mar voltou à sua forma normal, suas ondas quebrando normalmente na praia, como se nada tivesse acontecido. A superfície azul escura não mostrava nenhum sinal da estrada que ali estivera. Nenhum sinal dos 600 carros escolhidos de Faraó. Nenhum sinal de seu poderoso exército. A Bíblia registra com simplicidade terrível, nem ainda um deles ficou. Do outro lado, em terra firme, Israel estava atônito. 2 milhões de pessoas em silêncio, processando o que acabavam de testemunhar. Alguns estavam de joelhos. Outros tinham os braços erguidos aos céus. Crianças agarravam-se às suas mães. Velhos choravam abertamente. Então, conforme o sol continuava a subir no céu, iluminando o mar agora calmo, as ondas começaram a trazer evidências da destruição. Pedaços de carros, escudos egípcios, lanças quebradas, armaduras vazias. Os corpos de soldados egípcios começaram a aparecer na praia, trazidos pela maré. Israel viu e compreendeu. Seus opressores estavam mortos. 400 anos de escravidão haviam terminado de maneira definitiva. O Egito, o poder militar mais temível do mundo, havia sido destruído num instante pelo poder de Deus. A reverência tomou conta de todos. Não era apenas alívio ou alegria. Era um temor sagrado, profundo. Eles haviam testemunhado o impossível. Haviam caminhado pelo leito do oceano. Haviam visto o maior exército do mundo ser tragado pelas águas. E compreenderam, com uma clareza cristalina, que o Deus de seus pais era real, poderoso, terrível em sua majestade. A Bíblia diz: "E viu Israel aquele grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo." Então, espontaneamente, começou o cântico. Moisés foi o primeiro a erguer sua voz, e logo toda a nação se juntou a ele. Homens, mulheres, crianças, todos cantavam com todas as suas forças, suas vozes se elevando como incenso aos céus. Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, e o louvarei. O Deus de meu pai, e o exaltarei. Os homens dançavam. Pulos de alegria, braços erguidos, pés batendo na areia. As mulheres pegaram tamborins e pandeiros que haviam trazido do Egito e começaram a tocar ritmos alegres. Miriam, irmã de Moisés, liderava as mulheres numa dança de celebração. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos capitães foram submersos no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. O cântico continuou. Verso após verso de louvor, recapitulando o milagre, exaltando o poder de Deus, profetizando a jornada que tinham pela frente. Era um momento de pura adoração, não coreografada, não ensaiada, brotando do mais profundo do coração humano que acabará de ser tocado pelo divino. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Na grandeza da tua majestade, derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. Crianças corriam entre os adultos, rindo, cantando fragmentos do cântico que ouviam. Idosos, que haviam nascido na escravidão e nunca imaginaram viver para ver aquele dia, cantavam com lágrimas escorrendo por seus rostos enrugados, suas vozes trêmulas mas cheias de fervor. O sol subia cada vez mais alto. A praia estava viva com celebração. E por horas, o povo de Israel cantou, dançou, louvou, celebrando não apenas sua libertação física, mas o fato de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó havia provado sua fidelidade de maneira inquestionável.
Naquele dia, à margem do Mar Vermelho, sob o sol brilhante do deserto, diante das águas que haviam se tornado instrumento de salvação e julgamento, o povo de Israel aprendeu uma lição que ecoaria através de todas as gerações futuras: não há mar que Deus não possa abrir, não há inimigo que ele não possa derrotar, não há situação impossível demais para o seu poder. O povo que havia sido escravo por 400 anos agora era livre. O Egito, em um único dia, havia perdido seu exército e seu poder. Israel, ainda que tivesse uma longa jornada pela frente, 40 anos no deserto aguardavam, sabia agora quem era o seu Deus. Eles haviam caminhado pelo impossível. Haviam pisado onde nenhum ser humano jamais deveria pisar. Haviam sido testemunhas oculares do maior milagre de libertação da história humana. E nunca mais seriam os mesmos. O Mar Vermelho voltou ao seu estado natural. Suas águas azuis quebravam calmamente na praia. Mas aquelas águas guardariam para sempre o segredo daquela noite extraordinária quando se abriram para deixar passar o povo de Deus e se fecharam para julgar seus opressores. E a história daquele dia seria contada e recontada através dos séculos, uma história de fé quando tudo parecia perdido, de obediência quando o comando divino parecia impossível, de livramento quando não havia saída visível, de um Deus que cumpre suas promessas, que ouve o clamor dos oprimidos, que intervém na história humana com poder incomparável. Israel marchou para o deserto como um povo livre. Embora provações ainda aguardassem, embora murmuração e rebelião ainda estivessem por vir, aquele dia permaneceria gravado na memória coletiva da nação. O dia em que Deus abriu o mar, o dia em que o impossível se tornou possível, o dia em que a escravidão terminou e a jornada para a promessa começou. E até hoje, milhares de anos depois, a história é contada, a história de Moisés, da abertura do Mar Vermelho e do Deus que liberta seu povo.